Olá pessoal, tudo bem? Prazer ter vocês aqui novamente. A gente está voltando aí com o desenvolvimento do pensamento matemático. Antes da gente começar, eu queria explicar um pouquinho mais do DPEM, que é o desenvolvimento do pensamento matemático. É um projeto em que eu desenvolvo para a gente pensar um pouco diferente a respeito da matemática. Ter uma visão sobre o assunto, realmente desenvolver um pensamento sobre a matemática. Um pensamento que a gente possa analisar, que a gente possa vivenciar aquilo que a gente está estudando. E não apenas só fazer cálculos, 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 mas ter mesmo uma vivência daquilo que a gente está falando. Tudo bem? Então, esse é o principal objetivo do desenvolvimento do pensamento matemático. Tudo bem? Então, a gente vai estar dando continuidade, essa é a aula 2 de análise combinatória. E nessa aula a gente vai estar falando sobre fatorial, que é um conteúdo matemático que é necessário nessa etapa de cálculo, tá certo? E também fundamental aí para a gente estudar análise combinatória. Tudo bem? Então eu vou estar dando continuidade. Então eu já começo com esse símbolo. Acho que vocês já viram esse símbolo até em língua portuguesa. Esse é o de exclamação em língua portuguesa, que serve para a gente pensar em alguma reação humana, né? Aquilo que a gente tenha uma ênfase em fala. E aí a gente coloca a exclamação, né? Só que para a gente de matemática, a exclamação vai ter um outro sentido e até uma outra nomenclatura. Esse, esse para a gente é o símbolo do fatorial. Então, quando você vê a exclamação numa expressão, ele é o símbolo para fatorial. Então, ali já tem um cálculo de fatorial. Tudo bem? Então, olha só. Quando se fala em... Esse é o símbolo de fatorial, tá o nome escrito. E quando se fala em fatorial, a gente tem que pensar o fatorial lembra o quê? Do que vem essa palavra fatorial, né? E ele vem daqui, ó, de fator. Então, o fatorial ele vem de um fator. Eu não sei se vocês devem lembrar que o fator ele vem de uma operação matemática, que é essa daqui, ó, a multiplicação, tá bom? Então, se eu vejo fatorial, eu já tenho que associar uma multiplicação, porque vem de fatores. E a operação que tem fatores é a multiplicação. Então você deve lembrar que quando você tem o 8 vezes 7, dá 56. O 8 é um fator, o 7 é um outro fator e o 56 é um produto. Tudo bem? Então são linguagens da multiplicação. Então a gente, só de primeiro instante, a gente já associa que o fatorial ele vai ser resolvido por uma multiplicação, tá bom? Então a gente vai precisar da multiplicação para desenvolver o fatorial, tá certo? Então, só para relembrar, é esse símbolo que a gente vai estar usando. Esse símbolo, para a gente de matemática, ele representa o fatorial, tá bom? Então, olha só, o que é o fatorial? Eu coloquei ali bem em síntese. Nada mais é do que o produto de números naturais consecutivos. Então, devo lembrar o que é o produto, já havia falado para vocês. O produto é o resultado de uma multiplicação. Então, se eu tenho lá o 8 vezes 7, que eu já dei o exemplo, dá 56, esse 56 é o produto. E o 8 e o 7 são fatores. Tá bom? Números naturais é aqueles que a gente já tem em mente. Né? O que são os números naturais? É o 0, 1, 2, 3, os primeiros números a surgirem. E consecutivos, essa é uma palavra que a gente deve pensar um pouquinho, essa palavra consecutivos, que é um seguido do outro. Né? Tem que ser consecutivo. Então, o fatorial, ele não é, você números aleatórios, né? Esses números eles têm que ser consecutivos, um seguido do outro. Então, por exemplo, se eu pensar em algo consecutivo, números consecutivos, eu estou pensando em 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 consecutivo, tá certo? Então, nesse caso do fatorial, eu não vou poder fazer 2, 4, 6, isso não é consecutivo, tudo bem? Então, já associa que o fatorial ele tem que ser um produto de números naturais ali que sejam consecutivos, tá bom? E como se calcula um fatorial? É a multiplicação, como eu havia dito, então tem que multiplicar. É, E aí nós vamos fazer começando do número em questão, né, até o 1. Então, por exemplo, fatorial do 10. Nós vamos começar de que número? Do 10. E aí nós vamos fazer a multiplicação até 1. Ah, mas uma multiplicação do quê? Pelos consecutivos do 10. Então, antes do 10, bom, né, antes do 10 é o 9, o 8, o 7, então a gente vai fazer a multiplicação até o 1, tá bom? Olha só o exemplo.
eu deixei esse número aqui. Esse número é o 3, um número natural qualquer. E esse outro aqui, ele não é o 3. Então, isso é importante da gente pensar. Ele não é o 3. Ele é o fatorial do 3. Ou 3 fatorial. Ele é o fatorial do 3. Tudo bem? E esse símbolo que está aqui no meio, você já deve ter em mente. Esse aqui é o diferente, justamente porque esses números não são iguais. 3 é uma coisa, fatorial de 3 é outra. O fatorial de 3 é um cálculo que a gente pode desenvolver. Tudo bem? Então, deixa eu passar aqui o próximo. Olha só esse exemplo, como é que se calcula o 3 fatorial. Então, se é diferente, como é que se calcula o 3 fatorial? Foi como eu havia dito. 3 fatorial, ele vai ter essa nomenclatura aqui. Ó. É o 3 e a exclamação, que é o fatorial para gente. Então, se lê como 3 fatorial, tá bom? Como é que se calcula o 3 fatorial? Foi que nem estava na definição aqui em cima. A gente vai começar pelo número do fatorial. Então, se é 3 fatorial, você vai começar do 3. Tá aqui. Tudo bem? Deixa eu mudar aqui a cor. Você vai começar desse aqui, ó, do 3. Tá certo? Esse sinal aqui, o asterisco, ele também é para multiplicação. Então, é 3 vezes o próximo fator. Tá bom? 3 vezes, quem vai ser o próximo fator? É o consecutivo do 3. Que para a gente, em matemática, a gente vai usar essa nomenclatura aqui, ó, que é 3 menos 1. Então, como é que eu faço o antecessor do 3? É o 3 menos 1, que é o 2 no caso, né? Então, 3 menos 1 vezes 3 menos 2. 3 menos 2 dá 1, tá certo? Então, em outras palavras, o que a gente está fazendo? É o 3, tá aqui o 3, vezes o 2, vezes o 1, tá certo? Então, como é que calcula o fatorial do 3? É o 3 vezes 2 vezes 1. Lembre-se que tem que chegar até o 1. Eu não posso parar ali no 2. Tudo bem? Então tem que chegar até o 1. Tem que ir obrigatoriamente até o 1. Aqui eu não coloquei a resposta, mas 3 vezes 2 dá 6. E 6 vezes 1 dá o próprio 6. Então, quanto que dá o fatorial de 3? Dá 6. Tudo bem? Então, já simplifica o que a gente falou de início, que não é a mesma coisa 3 e 3 fatorial. 3 fatorial tem 6 como resposta. Tudo bem? Só multiplicando os números consecutivos do 3 ali. Olha só um outro exemplo. 4 fatorial. Como é que se multiplica 4 fatorial? Lembrando que 4 fatorial é o 4 e a exclamação. 4 fatorial. Então nós vamos começar da onde? Do 4, que é esse aqui, ó. Do 4, tá? Então é 4 vezes o seu antecessor. Como é que eu faço o antecessor do 4? É 4 menos 1, que é o 3, né? Claro. Vezes o 4 menos 2. Depois vezes o 4 menos 3. E por que eu não faço o próximo, que é 4 menos 4? Porque 4 menos 4 dá 0. E não é para chegar tendo 0, é para chegar tendo 1. Entende? Então, necessariamente eu tenho que fazer o 4 menos 3 e parar aqui. Porque ali vai dar 1. E a ideia é chegar até o 1. Se eu fazer o próximo, que é 4 menos 4, vai dar 0. E aí a gente vai discutir o que acontece se for 0. Mas a ideia não é chegar no 0, é chegar no 1. Tudo bem? Então, olha só, esse 4 que está aqui em primeiro, ele é esse 4 aqui, ó. Tudo bem? Depois é multiplicado. 4 menos 1, que é esse, dá 3, que é esse 3 que está aqui. 4 menos 2 dá 2, que é o 2 que está aqui. E 4 menos 3 dá 1, que é esse 1 que está aqui. E aí você multiplica. 4 vezes 3 dá 12, e 12 vezes 2, 24. E o 24 vezes 1 dá o próprio 24, que é a resposta. Tudo bem? Então, o que é o 4 fatorial? É 24. Então, um outro motivo que 4 e 4 fatorial não é igual. Porque 4 fatorial dá 24. Tudo bem? Tem uma estratégia de cálculo que a gente normalmente faz aqui. Normalmente a gente não coloca esse 4 menos 1, 4 menos 2, 4 menos 3. A gente coloca direto. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Pode fazer isso? Pode. Só que é interessante a gente ter essa ideia que o 3 ele é o 4 menos 1. Que o 2 é o 4 menos 2. Porque em outras estratégias de cálculo que a gente vai ver daqui a pouco, é necessário a gente pensar dessa forma. Tá bom? Então deixa eu passar aqui. Olha só. Como é que a gente calcularia o n fatorial? Então, agora já não é mais um número, é uma variável. Então esse n para a gente, ele vai servir como variável. Tá certo? Ele serve como variável. Variável, devo lembrar que a variável ela pode assumir qualquer número. É como se fosse x e y. No caso de fatorial, se utiliza o n. Então,
Isso por convenção. Então esse n para a gente ele pode assumir qualquer valor. Então como é que eu faço o cálculo de n fatorial? Bom, você vai começar da onde? A mesma coisa que quando a gente fez do 3 e do 4. Por onde começa? Do próprio número. Ah, eu não tenho o número, mas eu tenho a variável. Então eu vou começar pela variável. Então eu vou começar do n. Então vai ser n vezes... Quem é o antecessor do n? Ah, algumas vezes a gente pode pensar é o m, né, que é da ordem alfabética. M, n. Mas não é essa a ideia, não é a relação da ordem alfabética que a gente está falando. Repito aqui que o n ele assume uma variável, ele é um valor. Então como é que eu faço o antecessor de um número que eu desconheço? Bom, é só você tirar um desse número, dar o antecessor dele. Por exemplo, se esse n for 75, como é que eu faço o seu antecessor? É o 75 menos 1, que dá 74. Então, por qualquer que seja o n, ele vai ter o seu antecessor tirando 1. Tá certo? Então, por isso que aqui é n menos 1, que é o antecessor consecutivo. Vezes, qual é o próximo? Antes do n menos 1? N menos 2. E o próximo? N menos 3. Qual que seria o próximo? N menos 4, N menos 5, N menos 6, e assim sucessivamente. Tá certo? Então, essa é a estrutura que a gente vai estar usando. Tá? Então, olha só. Aonde que a gente pode ir até o fatorial, o n fatorial? Eu falei para vocês que a ideia era chegar até o 1, né? Então a ideia é a gente chegar até o 1. Mas se eu não tenho o valor do n, que é uma variável, como é que eu vou chegar até o 1 se eu não tenho o valor? Por isso que eu coloquei esse ponto aqui, ó. Esse aqui, a exclamação. Tem que terminar com a exclamação. Se eu não colocar o fatorial ali, que é a exclamação, se eu não colocar o fatorial, tá errado. Porque eu vou falar que o fatorial está acabando aqui, no n-3. O que não é verdade. Porque ele pode ter continuidade, mesmo porque eu não sei o valor do n. Tá certo? Então, obrigatoriamente, eu tenho que colocar esse fatorial. Justamente para dizer que ele vai ter uma continuidade. É como se fosse o 3 pontos, né? Para dizer que ele tem uma continuidade. Tudo bem? Bom, olha só, eu vou colocar... Ah, outra coisa, pessoal, não tem uma resolução aqui, tá? Porque a única coisa que dá para ser feita é escrever dessa forma o n fatorial. Eu só posso dar um resultado correto se eu tiver o valor do n, claro. Aqui é só uma ideia para a gente desmembrar o valor, tá bom? Olha só a definição, seja n um número natural, com n maior ou igual que 2. Esse n maior ou igual que 2 a gente vai ver depois, tá? Por que tem que ser maior que 2 ou igual a 2? Define-se o fatorial de n representado por a letra n e a exclamação, tá? Como produto de números naturais consecutivos. Já falei aqui para vocês o que era produto e o que era o consecutivo. Tudo bem? Então essa definição foi tirada aqui do livro do Manuel Paiva, Matemática Paiva de 2013. Tá certo? É uma citação que tem lá. Então olha só, de acordo com isso, como é que se calcula o fatorial do 1 e o fatorial do 0? Né? Então, se a definição fala que tem que ser até o 2, né? Do 2 para cima. E o 1, fatorial de 1 e fatorial do 0. Eu vou colocar aqui para vocês, olha só. Fatorial do 1 é 1 fatorial. É igual a 1. Tem que dar 1. É 1 fatorial, é o próprio 1. E o 0, olha só, o 0 fatorial, ele também dá 1. Isso por definição dos fatoriais. Por quê, gente? Porque olha só, se eu for pensar no 3 fatorial que a gente já estava fazendo, né? Se eu pensar no 3 fatorial. Se eu pensar no 3 fatorial e for esticar ele até o 0, não até 1, mas até o 0, ia ficar 3 vezes 2 vezes 1 vezes 0. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. 6 vezes 0 dá 0. E o 0 ele vai anular qualquer multiplicação que eu vou fazer. Aí é uma propriedade da multiplicação, né? Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então, se eu colocar o 0 nos fatoriais, se eu for até o 0, em vez do 1, ele vai zerar todo o meu cálculo. Então, não tenho por que fazer fatorial se eu colocar o 0. Tudo bem? Por isso que, por convenção, a gente adota que o fatorial do 0 é 1. Tudo bem? Porque o 1 na sua multiplicação vai dar o próprio número. Então, nesse caso, o fatorial de 0 tem que dar 1 obrigatoriamente. Tudo bem? Bom, vou passar aqui. Olha só, operações com fatoriais, né? Algumas operações aqui que a gente tenha com fatorial. Aqui está escrito 2 fatorial mais 3 fatorial. Tá certo? Então, como é que eu desenvolvo isso? Bom, você faz o 2 fatorial, desenvolve o 3 fatorial e o resultado dos dois se soma. Essa é a ideia. Então, você vai fazer aqui, ó. O que é 2 fatorial?
É 2 vezes 1. Lembre-se que tem que chegar até o 1. Mais, esse sinal de mais é o que está aqui, tá bom? Aí você desenvolve o 3. O que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Aí você resolve os dois. 2 vezes 1 dá 2, que é o que está aqui. 3 vezes 2 dá 6 e 6 vezes 1 dá 6 também, que é o que está aqui. Aí você soma os dois valores. Então 2 mais 6 dá 8, que é a resposta. Então essa operação aqui tem 8 como resultado. Isso na adição. Se for uma subtração de 2 fatoriais, você vai fazer a mesma situação. Você vai desenvolver o 2 fatorial, desenvolve o 3 fatorial. Tá aqui, ó, o 2 fatorial é o próprio 2. 3 fatorial dá 6. Só que em vez de somar, você vai subtrair. Aí você subtrai. 2 menos 6 dá menos 4. Então, devo lembrar aqui que 2 menos 6, você não vai fazer aquele jogo de sinal. Você tem R$2, mas está devendo 6. Se você pagar, você ainda fica devendo 4. Por você estar devendo, o sinal é negativo. Tudo bem? Então, 2 menos 6 dá menos 4. Tá? Bom, olha só. Aqui eu coloquei uma imagem de outras operações com fatoriais, né? Então, olha só. Aqui é 10 fatorial dividido por 9 fatorial. Isso aqui é uma fração. Devo lembrar que toda fração, além de ser fração, é uma divisão. Tá certo? Então, 10 fatorial e 9 fatorial. Qual que é a ideia? 10 fatorial, se eu fosse desenvolver, ele seria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 até o 1. Certo? Só que eu tenho 9 fatorial aqui embaixo. E a gente pode até pensar que quando eu tenho uma divisão, e se eu tenho dois números que são iguais, essa divisão vai dar 1. Então, por exemplo, se eu tenho 100 dividido por 100, dá 1. 200 dividido por 200, dá 1. Raiz de 3 dividido por raiz de 3, também dá 1. Então, se eu tenho 9 fatorial dividido por 9 fatorial, também vai dar 1 essa divisão. Porque são números iguais, tá certo? E na divisão vai dar 1 como resposta. Então, é uma estratégia de cálculo que a gente utiliza aqui. Em vez de ir do 10 fatorial chegar até o 1, eu vou fazer 10 vezes o 9 fatorial. E eu paro no 9. Bom, por que eu vou parar no 9 fatorial? Porque eu tenho 9 fatorial no denominador. Justamente para poder fazer essa divisão. Entende? Então, 9 fatorial dividido por 9 fatorial dá 1. E 1 vezes 10 dá o próprio 10, que é a resposta final. Tudo bem? Então, é como algumas pessoas dizem que é cortar um com o outro, né? Eu até fiz o corte aqui de um com o outro, mas na verdade não é cortar, é uma divisão que você está fazendo. Tudo bem? Então é o 9 fatorial dividido por 9 fatorial, que dá 1, e 1 vezes 10 dá o próprio 10. Certo? Essa estratégia a gente vai adotar aqui também. Ó. Olha o segundo exemplo embaixo, em vermelho. Tem 10 fatorial vezes 4 fatorial. No denominador você tem 8 fatorial vezes 6 fatorial. Certo? Então, do 10 fatorial, em vez de chegar até o 1, eu posso parar no 8 fatorial. Por que parar no 8? Porque eu tenho o 8 aqui, 8 fatorial embaixo, certo? Do 4 fatorial, eu não consigo chegar no 6, porque o fatorial do 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas o 6 fatorial eu consigo chegar no 4 fatorial. Então, em vez do 6 fatorial chegar até o 1, você coloca ele até o 4 fatorial para poder dividir com o de cima, tá certo? Então, olha só, o 10 fatorial, o seu desenvolvimento seria assim, ó, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Lembrando, pessoal, que tem que colocar o fatorial, porque eu parei no 8. Então, se eu parar no 8 e não colocar o fatorial, tá errado. Porque aí eu estou falando que 10 fatorial vai até o 8, o que não é verdade. Então, tem que colocar o símbolo do fatorial, porque eu estou parando ali no 8, certo? Diferente de ir até o 1, porque 1 fatorial dá o próprio 1. Então, se eu parei aqui, obrigatoriamente tem que colocar o fatorial. Então, é 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Como eu já tenho 8 fatorial aqui embaixo, eu vou dividir um com o outro. 8 fatorial dividido por 8 fatorial dá 1. E 1 vezes 9 dá o próprio 9, que o 9 fica. Certo? O que é 6 fatorial? 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Lembre-se que tem que colocar o fatorial, porque eu não fui até o 1. Tudo bem? Esse 4 fatorial eu vou dividir com o de cima, com o numerador, que também tem 4 fatorial. 4 fatorial dividido por 4 fatorial dá 1. E 1 vezes 5 dá o próprio 5, por isso que o 5 está aqui. Então, como é que fica a resolução? 10 vezes 9, que dá 90, e o 6 vezes 5, que dá 30. Lembrando que nesse espaço aqui, gente, não tem o fatorial.
Por que não tem o fatorial? Porque ele foi dividido. Na divisão aqui deu 1. Esse 9, o 9 que tem aqui, ele não tem fatorial. Então não precisa colocar aqui. O 5 não tem fatorial. Então não tem o porquê colocar o fatorial aqui. Entende? Bom, o resultado é 90 sobre 30. Normalmente, quando a resposta é uma fração, a gente tem duas opções. A primeira, você divide direto. A segunda, você simplifica. Tá certo? Nesse caso, é uma divisão exata, então dá para você dividir direto. 90 dividido por 30 dá 3 como resposta. Então, essa operação aqui é 3 como resposta. Tudo bem? Bom, vou passar ao próximo. Olha só esse exemplo. Parece um pouco complicado, mas até então não é se a gente pensar pela lógica, pela ideia intuitiva do negócio. Né? Aqui eu tenho n menos 3 fatorial. Tudo bem? Lembrando que esse n é uma variável, um valor genérico, que pode ser representado por qualquer número. Tudo bem? n menos 3 fatorial. E dividido por n menos 1 fatorial. Certo? Aí eu já devo lembrar para vocês como é que se calcula o n fatorial. É n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3. Certo? Qual que é a ideia do fatorial? É a gente pensar, principalmente quando é divisão assim, na fração, é a gente pensar em deixar valores, termos iguais no numerador e no denominador para poder fazer a divisão, né? Para ajustar o nosso cálculo, deixar ele um pouco mais simples de resolução. Então, se eu tenho n menos 3 no numerador e n menos 1 aqui, será que do n menos 1 eu não consigo chegar no n menos 3? Se a gente for ver pelo n fatorial, do n menos 1 fatorial eu consigo chegar no n menos 3 fatorial, né? Que é o n menos 2, n menos 3 fatorial. Então eu consigo deixar termos iguais para poder dividir. Tudo bem? Então olha só, o n menos 3 fatorial eu vou manter. Eu não preciso desenvolvê-lo, porque eu vou chegar nele, no denominador aqui. Então eu coloco n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3 fatorial. Obrigatoriamente tem que colocar o fatorial, porque eu vou parar ali. Eu poderia até continuar no n menos 4, mas eu não tenho n menos 4 fatorial em cima. Então não tenho porquê fazer n menos 4 no denominador. Tá certo? Então eu tenho termos iguais aqui. Ó. É tudo uma multiplicação e eu tenho termos iguais. Então você tem o n menos 3 fatorial dividido por n menos 3 fatorial. Essa divisão dá 1. E onde vai ficar esse 1? Aqui, no numerador. Por que no numerador? Porque no numerador eu não tenho nada e é uma fração. Então, essa divisão desse número com esse número tem 1 como resposta, que é esse 1 que está no numerador aqui. E embaixo vai ficar o que restou, que é n menos 1 vezes n menos 2. Lembrando que não tem fatorial aqui. Aonde que foi parar o fatorial? Ele foi dividido com n menos 3. Então, foi uma divisão que foi feita que gerou esse 1 aqui em cima. Tá bom? Bom, aqui no denominador ainda dá para ser desenvolvido, porque eu tenho dois termos, né, um binômio. Então eu faço aquela distributiva, que eu acho que vocês já devem lembrar. N vezes n dá n ao quadrado. N vezes menos 2 dá menos 2n, está aqui. Ó. Agora o menos 1. Menos 1 vezes n, menos n. Aí aqui tanto faz, tá? Você pode colocar menos 1n ou menos n, dá no mesmo. Normalmente a gente coloca menos n, o 1 fica oculto. E menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Lembre-se que 1 vezes 1 dá 2, e menos vezes menos dá mais, dá positivo, por isso que fica positivo. É aquele jogo de sinal, né? Menos que multiplica menos, dá mais, certo? Como aqui eu tenho termos semelhantes, que é o menos 2n e o n, eu consigo juntá-los. Por que eu consigo juntá-los? Porque são termos semelhantes, tá certo? O 1 continua, está aqui no numerador. E bom, o que é semelhante aqui? É o menos 2n e o menos n. Como é que eu sei que são semelhantes? Porque os dois têm o mesmo termo, ou seja, os dois têm o n elevado a 1. Tá certo? Lembrando que se não tem expoente, é sempre elevado a 1. Tá bom? E aí vai ficar isso aqui, ó. N menos 2, n ao quadrado, menos 3n mais 2. Da onde surgiu esse menos 3n? É a junção desse com esse. Você está devendo 2 n's. E você fica devendo um outro n. Ao todo, você está devendo 3 n's. Tá certo? Como você está devendo é negativo, menos 3 n's. Tá certo? Ah, mas eu não posso juntar esse n ao quadrado com menos 3n? Não. Por que não? Porque não são termos semelhantes. Um é n ao quadrado. O outro é n elevado a 1. Não são
termos semelhantes. Tem a mesma variável, mas tem graus de potência diferentes. Então eu não posso juntá-los. Tá certo? Então qual que seria a resposta? 1 sobre n ao quadrado menos 3n mais 2. Essa é a resposta. Tudo bem? É o desenvolvimento desse aqui. Certo, gente? Então, aqui está a nossa proposta final. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí da aula. Bons estudos a todos. E obrigado aí por terem ouvido, terem assistido a aula e terem participado um pouco mais do nosso projeto Desenvolvimento do Pensamento Matemático. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.